Vamos começar falando sobre saúde, sobre um número muito preocupante. Natal tem pouco mais de 35% das crianças com 1 ano de idade até menores de 5 anos vacinadas contra a poliomielite. É a cidade do Rio Grande do Norte com o menor índice de imunização contra a paralisia infantil, de acordo com o RN Mais Vacina, a plataforma que monitora essa campanha de vacinação e outras também em tempo real. A baixa adesão preocupa e muito, já que a meta está bem longe de ser alcançada, a meta de 95%. Vamos falar com o Gustavo Brendo ao vivo, que traz mais informações sobre esse ranking, digamos assim, e para saber também o que a Secretaria de Saúde de Natal, de São Gonçalo também, que tem o segundo pior índice, e o que essas secretarias estão fazendo para tentar aumentar esses números. Mostramos aqui ontem mesmo no RN1, Mossoró também vacinando até de noite em praças para tentar chamar esses pais que trabalham o dia inteiro, que consigam levar as crianças, nem que seja à noite. O que a secretaria diz a respeito, hein, Gustavo? Boa noite. Oi, Emily. Boa noite para você, boa noite para todo o Rio Grande do Norte. Natal é a cidade com a menor taxa de cobertura da campanha de vacinação contra a poliomielite entre todos os 167 municípios do estado do Rio Grande do Norte. Esse dado foi apontado em um relatório que foi divulgado hoje pelo RN Mais Vacina, que é uma plataforma que monitora a aplicação, monitora as campanhas de vacinação do estado do Rio Grande do Norte em tempo real. De acordo com esse relatório, Natal ocupa a última posição com apenas 35,6% do público-alvo, que são as crianças de 1 ano até menores de 5 anos de idade vacinadas contra a poliomielite. A Secretaria Municipal de Saúde de Natal disse, através de nota, que mais uma vez apela para que os pais levem as crianças para vacinar. A Secretaria também informou que já prorrogou a campanha de vacinação no município de Natal e também está disponibilizando as vacinas em pontos extras do município, em horários que não são horários comerciais, passando do horário comercial, e também aos fins de semana, como, por exemplo, no último domingo, em que o município abriu 4 pontos extras em Natal para vacinação durante todo o domingo. A Secretaria de Saúde Municipal também explicou que tem um público de 41 mil crianças que precisam ser vacinadas com a campanha da poliomielite, mas que as crianças só podem tomar as doses da campanha, que são consideradas doses de reforço, depois que elas completarem o esquema vacinal da poliomielite. Então, o que tem acontecido é que muitas crianças têm procurado as unidades básicas de saúde e também os pontos extras, mas não podem tomar de imediato a dose da campanha porque precisa completar esse esquema vacinal. Essas foram as informações divulgadas através de nota pela Secretaria de Natal, que disse, inclusive, que pode ser que tenham mais crianças vacinadas que não estão registradas nesse levantamento, já que a Secretaria usa outros sistemas para monitorar a quantidade de crianças. É importante dizer também, Emily, que a Secretaria Estadual de Saúde disse que essa é a menor taxa de cobertura nos últimos 6 anos e que desde o ano de 2017 que o Rio Grande do Norte não atinge os 95% da cobertura das crianças do público-alvo vacinadas no Rio Grande do Norte. Isso é um dado bastante preocupante. Eu reforço que podem se vacinar contra a poliomielite as crianças de 1 ano de idade até menores de 5 anos de idade. No município de Natal, de segunda a sexta-feira, em todas as unidades básicas do município e também nos 4 pontos extras que funcionam no ginásio Nélio Dias, na Zona Norte de Natal, no Partage Norte Shopping, também na Zona Norte de Natal e também nos shoppings Via Direta e Midway. Volto com você no estúdio, Emily. Obrigada, Gustavo. Reforçando a necessidade, de alertar os pais, uma vacina que está aí há tanto tempo e que dificilmente a gente tinha visto uma dificuldade tão grande, ou melhor, uma resistência tão grande para vacinar crianças. Então, a gente faz esse apelo, reforça esse apelo também para que levem suas crianças, seus filhos, para tomar essa vacina que é tão importante para que a paralisia infantil não volte a ser uma realidade no nosso país. Desde 2017, a adesão vem diminuindo. Isso diz muito também sobre o cenário da doença que sumiu no Brasil. Então, as pessoas acabam não se preocupando tanto porque acham que não existe o risco, mas não existir o risco está diretamente relacionado à imunização.
A partir do momento que a imunização diminui, o risco volta a existir. Por isso que é tão importante e as autoridades de saúde, de uma forma geral, estão tão preocupadas com essa baixa adesão. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autorizou hoje que prefeituras e empresas concessionárias possam oferecer voluntariamente e de forma gratuita o serviço de transporte público no dia 30 de outubro, no segundo turno das eleições, no dia de votação do segundo turno das eleições. Vamos conversar ao vivo com o Sérgio Henrique Santos. Ele tem mais informações, porque depois dessa decisão, a gente foi atrás de respostas de algumas prefeituras para saber qual será a posição diante disso, hein, Sérgio? Boa noite. Já tem alguma definição de algumas prefeituras, principalmente aqui na região metropolitana de Natal? Oi, Emily, boa noite para você, boa noite Rio Grande do Norte. As pessoas, os órgãos e também as federações de transporte e sindicatos de transporte estão ainda avaliando essa situação, porque a medida saiu hoje, é uma autorização, não é uma obrigação dada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, para que os prefeitos e também as concessionárias de transporte possam oferecer transporte público gratuito para os eleitores no segundo turno das eleições no próximo dia 30 de outubro. E o ministro também determinou que os prefeitos não podem ser punidos nem responsabilizados por abuso de poder político, caso ofereça em seu município, caso esses prefeitos ofereçam em seus municípios a possibilidade do transporte público. O que não pode acontecer é também a discriminação, só privilegiar determinado grupo político A ou B, para que esses eleitores possam se deslocar até as sessões eleitorais e votar utilizando o transporte público oferecido pelo município ou pelas concessionárias. O ministro autorizou que a frota a ser utilizada pode ser a própria frota utilizada no município de circulação do transporte público urbano e ainda também ele autoriza a utilização de ônibus escolares, por exemplo. Nós procuramos saber como é que fica a situação nos maiores municípios do Rio Grande do Norte. Aqui em Natal, por exemplo, o serviço é oferecido através de uma permissão. O Sindicato dos Transportes, o Seturne, que é o Sindicato das Empresas de Ônibus, recebe a autorização da Prefeitura. Mas o Seturne disse que essa é uma decisão que depende da STTU, que é a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. Então nós procuramos saber da STTU e a STTU disse que ainda está sendo feita a análise jurídica e financeira, principalmente com relação à operação da frota, para que esse serviço seja oferecido de forma gratuita ou não no segundo turno das eleições. Independentemente dessa análise, Emily, a gente reforça aqui que em Natal haverá tarifa social no segundo turno das eleições. Isso porque no dia 5 de outubro, a STTU publicou um decreto autorizando a tarifa social, ou seja, no próximo dia 30, todo mundo paga meia no transporte público em Natal durante todo o dia. Em Mossoró, que é o segundo maior município do Rio Grande do Norte, Luiz Correia, que é o responsável, servidor da prefeitura responsável pela operacionalização do transporte público na cidade, disse que essa questão também está sendo analisada lá pela prefeitura de Mossoró e que não há um prazo para que essa medida seja definida. Nós também procuramos a FETRONOR, que é a Federação de Transporte Interestadual e Intermunicipal do Nordeste, organiza inclusive o transporte intermunicipal. A FETRONOR disse que o órgão ou gestor público que oferecer transporte público gratuito, ele precisará arcar com as despesas. Isso porque, segundo a FETRONOR, ela reforça essa posição de que as empresas de transporte público não podem arcar sozinhas com a tarifa gratuita dos usuários. Então, se esse serviço for ser oferecido, o gestor, o prefeito ou o órgão que oferecer, que determinar que ele seja gratuito, ele tem que arcar com o custo dessas passagens. Emily. Obrigada, Sérgio Henrique Santos. Lembrando que a tarifa social está valendo aos domingos e feriados municipais. Obrigada, viu, pelas informações. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovou hoje um projeto de lei enviado pelo governo do estado que concede uma ajuda financeira de R$6 milhões às empresas do transporte intermunicipal. O subsídio é condicionado à manutenção do valor da tarifa, que não sofre reajuste há 4 anos. O projeto ainda será votado em plenário.
O Rio Grande do Norte tem aproximadamente 450 veículos cadastrados em operação no sistema de transporte regular e opcional. Esses veículos operam em linhas intermunicipais, trafegando de uma cidade a outra, conduzindo passageiros. Segundo o levantamento do Departamento de Estradas de Rodagem, DR, o último reajuste na tarifa do transporte público intermunicipal foi em 2018. No mês de agosto deste ano, o governo do estado enviou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que autoriza subsídio financeiro para empresas de transporte público, para evitar novos reajustes na tarifa. O setor do transporte coletivo intermunicipal alega uma série de dificuldades oriundas ainda do período mais crítico da pandemia, mais agudo lá em 2020, as altas sucessivas de combustível, especialmente do óleo diesel, e para evitar aumento de tarifa, para que este aumento não chegue até a população usuária do transporte coletivo intermunicipal, houve um diálogo entre o governo do estado, as empresas de transporte e o sindicato dos trabalhadores desta categoria, para que o governo conceda uma subvenção. Esse subsídio será, segundo consta no projeto de lei, um repasse direto para as empresas. O projeto de lei complementar foi enviado com pedido de urgência, mas os líderes dos partidos não acataram. Isso faz com que a tramitação seja mais demorada, mas a tramitação regimental em pedido de urgência constitucional, ela tem uma tramitação mais célere, mas terá que passar por todas as comissões. O projeto foi aprovado por unanimidade durante a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia na manhã desta terça-feira. O deputado estadual subtenente Eliabe, do Partido Solidariedade, votou favorável ao projeto, mas com ressalva. O nosso questionamento é que essa concessão está acontecendo, ok, mas que ela vem acompanhada de uma melhoria no serviço oferecido à população, e não é isso que nós estamos observando, infelizmente. Se o projeto for aprovado em plenário, o governo do estado passará a custear os benefícios das gratuidades instituídas por leis estaduais. Esses recursos são oriundos do próprio Tesouro Estadual, o montante de R$6 milhões e que devem ser repassados tão logo o projeto seja aprovado pela Assembleia e sancionado pela governadora Fátima. E agora uma correção em relação à tarifa social. Ela vai valer pontualmente no domingo das eleições, no segundo turno, no dia da votação, no dia 30 de outubro. Para ela passar a valer também aos feriados municipais e aos domingos, ainda precisa ser aprovada na Câmara, está em tramitação. A gente mostrou numa reportagem há mais ou menos uma semana aqui no RN2. O Ministério Público do Rio Grande do Norte arquivou um inquérito civil público que investigava uma denúncia de funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa aqui do Estado. O arquivamento foi publicado hoje na edição do Diário Oficial do Estado e assinado pelo Procurador de Justiça, Eudo Rodrigues Leite. Procurado, o Ministério Público disse que o procedimento investigava um caso pontual de servidores da Assembleia que trabalhariam em um escritório de representação de um deputado no interior do Estado. O Ministério Público não disse quem seria o parlamentar. De acordo com o aviso de arquivamento da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, a investigação não revelou conduta irregular. A investigação foi aberta em 2016, durante a gestão do então Procurador de Justiça, Rinaldo Reis. Vamos mudar de assunto agora, porque estudantes, professores e profissionais de educação fizeram uma manifestação hoje à tarde em Natal. A concentração foi no cruzamento das avenidas Nevaldo Rocha e Salgado Filho, no Tirol. Todas as faixas foram ocupadas pelos manifestantes. Os estudantes seguiram em caminhada pela Salgado Filho. O ato reuniu estudantes secundaristas e universitários e entidades estudantis e de trabalhadores da educação. A principal reclamação era com relação à redução no orçamento para a educação pública. Um dos bloqueios de recursos, o mais recente, foi revogado pelo Ministério da Educação. Com o trânsito parado, houve buzinaço dos motoristas que queriam seguir no sentido Zona Sul.
Na Nevaldo Rocha, alguns condutores desceram dos carros sem poder seguir viagem. A polícia militar foi chamada e acompanhou a passeata. Agentes da STTU ajudaram a liberar uma das faixas, orientando rotas alternativas pela Prudente de Moraes, Romualdo Galvão e Rua São José. Por volta das 3h30 da tarde, a manifestação seguiu em direção à zona sul da capital. Ocupantes de um veículo registraram o momento em que a manifestação estava no elevado da BR-101, na altura da Comperve. A câmera panorâmica mostra a caminhada pela BR-101 e a longa fila de carros que se formou. A dispersão do ato foi na região da Passarela dos Shoppings, no bairro de Candelária. A Polícia Civil indiciou um homem suspeito de ter matado uma criança de 4 anos de idade em agosto de 2021 no conjunto Gramoré, na zona norte de Natal. Laura Del Isola Cortez de Almeida foi atingida por um tiro durante um atentado na frente da casa da família na tarde de um domingo, Dia dos Pais. Segundo a corporação, João Vitor Lopes da Silva já foi denunciado pelo Ministério Público e virou réu no processo na Justiça do Rio Grande do Norte, mas está foragido. De acordo com as investigações da 7ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a intenção do suspeito era matar o pai da criança, o ex-policial militar Wendel Fagner Cortez de Almeida, que foi eleito deputado estadual no último dia 2 de outubro. A Polícia Civil solicitou que pessoas que tenham alguma informação sobre o caso entrem em contato de forma anônima pelo Disque Denúncia, que é o 181. Vamos para o intervalo que passa rápido. Na volta você vai saber como 2 irmãos potiguares foram parar no seleto grupo de convidados para o prêmio de Bola de Ouro em Paris, um dos principais eventos de futebol do mundo. E aí eles sentaram ao lado de ídolos do futebol mundial. Os detalhes depois do intervalo. Servidores terceirizados que atuam nos hospitais públicos da rede estadual em Natal paralisaram as atividades hoje. São trabalhadores como os maqueiros, zeladores, cozinheiros, entre outros. O motivo, segundo o sindicato que representa as categorias, é o atraso no pagamento de salário. Na entrada do pronto-socorro Clóvis Sarinho, tinham pelo menos 15 ambulâncias paradas, entre veículos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e dos municípios do estado. O Serviço Terceirizado de Higienização e Limpeza e os maqueiros de 5 hospitais de Natal e região metropolitana paralisaram hoje os serviços pela falta do pagamento do salário do mês de setembro e de 4 meses do Vale Alimentação. As empresas falam que não recebeu do governo. O governo alega que é documento que não chegou. E enquanto isso, o trabalhador sofre. Os hospitais que estão com o mínimo do serviço sendo executado são Hospital Maria Alice Fernandes, Santa Catarina, João Machado, Hospital da Polícia Militar e o Valfredo Gurgel. Segundo informações do sindicato, mais de 400 profissionais trabalham nesses 5 hospitais de Natal e da região metropolitana. Gustavo Brendo vai falar com a gente ao vivo agora para atualizar essa situação. Ele está na frente do pronto-socorro do maior hospital público aqui do estado, Valfredo Gurgel, e aproveita para atualizar, até para saber como é que está a situação neste momento, se ainda tem ambulâncias presas por aí. Boa noite, Gustavo. Oi, Emily, boa noite. Tem sim. Agora de noite, pelo menos, a gente registrou pelo menos 6 ambulâncias branquinhas, que são aquelas ambulâncias que trazem paciente do interior do estado para o Hospital Valfredo Gurgel, e também pelo menos 2 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que é do SAMU. Todas as 8 ambulâncias estão aguardando por macas. Os servidores terceirizados que prestam serviço para os hospitais públicos da rede estadual do Rio Grande do Norte pararam as atividades hoje. Entre os servidores que fizeram essa paralisação estão os maqueiros, também servidores zeladores que são responsáveis pela limpeza dos hospitais e cozinheiros. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a empresa não enviou o documento responsável, o documento que é necessário para a tramitação do pagamento, a nota fiscal. A empresa disse em nota durante o dia
que não enviou porque ainda não recebeu uma informação que a própria CESAP precisa repassar para mandar essa nota fiscal. Nós atualizamos agora de noite com a CESAP e recebemos a informação de que houve uma reunião com a empresa e que amanhã haverá um pronunciamento do acordo que foi feito, mas não afirmou se a paralisação continua durante a quarta-feira ou se vai encerrar a partir de amanhã, Emily. São essas as informações mais atualizadas dessa paralisação desses servidores terceirizados. Obrigado, Gustavo, mais uma vez pela participação aqui no RN2. Em Parnamirim, pessoas que recebem medicamentos e insumos de saúde pelo município estão reclamando da falta da entrega. Na casa de Maria Cristina, 3 pessoas tomam remédios controlados para tratar a saúde mental. Há 5 meses, ela disse que o município de Parnamirim não faz a entrega. Se eu for comprar essas 3 medicações, vai acima de um salário mínimo, para 60 dias. Fora 2 tipos também, né? Que é o fluoxetina que eu tenho de comprar, são 3 caixas, que são 12 por dia também, e o diazepam, que sempre falta também no galpão, porque quando a gente chega lá, a gente não estamos com essa medicação. A mesma situação acontece com a Alessandra. Ela precisa de material médico usado para tratar a diabetes, como fita, lanceta e seringa. Prejudica em tudo, né? Porque a verificação da glicose tem que ser constante, tem que ser todo dia. E se não for feito, como é que você vai ver como é que está o nível de açúcar no seu sangue? Então, as fitas são essenciais. Cansada de dar viagem perdida há 2 meses no ponto de entrega, ela liga para saber se há previsão para a normalização da distribuição dos insumos. Bom dia. Bom dia. Meu amor, gostaria de saber se as fitas já chegaram. As fitas para verificação da glicose já chegou, meu amor? Oi? Alô? Ficou mudo. Como a senhora avalia essa situação? Essa é a situação que nós vivemos hoje aqui em Parnamirim, né? Quando a gente vai lá, diz que não tem, já passaram o número do telefone para gente ligar, para não estar indo e voltando. E agora, quando se liga, é assim, muitas vezes atende. E isso é porque atendeu. E outras vezes nem atender, não atende. Nesta mesa, há cerca de R$ 350 em produtos. Isso porque não tinha todos. A situação dessas 3 vizinhas só não é mais crítica, pois uma ajuda a outra, cedendo os materiais ou emprestando dinheiro. Dinheiro que faz falta em outras necessidades. A falta da comida, uma vitamina que se precisa se tomar, que é o andói. Depois da chikungunya, eu ando tremendo direto, que eu não fiquei boa mais nunca. A entrega do material para pacientes com diabetes acontece no Centro Especializado de Tratamento e Prevenção de Úlcera Crônica, em Parnamirim. O município reconhece que parte da medicação controlada está em falta, mas garante que já fez a solicitação ao setor responsável para que o estoque seja reabastecido. Porém, não definiu uma data para quando a população poderá ter acesso a essas medicações. Em relação às lancetas e às fitas, a previsão é que a entrega seja normalizada até o fim desta semana. 2 irmãos potiguares estiveram no seleto grupo de convidados para o Prêmio Bola de Ouro em Paris, um dos principais eventos de futebol do mundo. Da sexta-feira, o jornalista Edmo Natan e o programador Edwin Luiz acompanharam a cerimônia que consagrou o atacante do Real Madrid, Benzema, como o melhor do mundo, o melhor jogador de futebol do mundo. Os dois ainda tiveram a chance de conhecer de perto alguns dos principais ídolos do esporte, como Ronaldo, Zidane, Lewandowski. Edmo e Edwin conseguiram participar do evento por meio de um leilão feito pela organização do evento, a France Football, que colocou em leilão 3 convites com acompanhantes em um leilão em criptomoedas. Um dos irmãos venceu um desses leilões e a organização bancou passagem com hospedagem, traslado, entre hotel e evento, almoço, tudo. Edwin mora na França desde 2016 e trabalha em uma empresa desenvolvedora de jogos eletrônicos. Já Edmo mora em Parnamirim e chegou a Paris exatamente no dia do evento. Eles gravaram um vídeo para a gente falando sobre esse dia especial.
O meu nome é Edmo Natan, esse é meu irmão, Edwin Luiz. Nós somos potiguares e ontem participamos da cerimônia de entrega da Bola de Ouro da France Football, o prêmio de melhor jogador do mundo do futebol. Foi uma experiência incrível, um sonho de infância realizado. A gente tinha acesso VIP, pudemos tirar fotos com vários jogadores mais badalados do momento, De Bruyne, Lewandowski, Mané. E no final de tudo, ainda sentamos bem próximos de lendas do futebol como Ronaldinho, Figo, Zinedine Zidane. Foi incrível. Jamais esqueceremos. Sem dúvida, um sonho, um grande sonho realizado. Bom, a gente se despede por hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Tenham todos uma ótima noite. Outras notícias do estado agora mesmo no nosso portal G1 RN. Ótima noite para você e até amanhã.